Fala, galerinha! Está entrando no ar agora o podcast Papo de Base, o podcast do canal Categorias de Base. Quais são as categorias que estão se há mais investimento no campo de se colocar mais pessoas Quem que é a menina dos olhos? Nas categorias? É. Na realidade, vai depender do clube também. É um tema difícil da gente colocar. Cada clube tem uma mentalidade. Coisa definitiva, né? Depende do clube, né? Tem clube que vai focar mais em cima, que é o processo final de formação do atleta. E tem clube que vai focar mais embaixo para o processo inicial de entrada, vai focar na captação. Então, isso aí vai variar de clube para clube. Não tem como a gente... Tem uma regra, né? Não tem uma regra, né? Então, assim, o clube eu vejo, tá? Uma opinião minha. Eu acho que o garoto entrando e tendo um bom processo de formação, você demandando bastante energia para formar o atleta nas categorias menores até o sub-15, que é onde você consegue ter uma segurança melhor com o atleta, você conseguir segurar os atletas bem formados, você vai ter uma fábrica contínua, né? Então, eu acredito que é uma pergunta difícil de eu te falar, tá? Vai variar de clube para clube, mas dependendo da realidade do atleta, do que ele foi estimulado, né? A pergunta foi quanto aos pais, correto? Terrão e os... antigamente no terrão se faziam mais, exato. É que até, se eu entendi o que você está dizendo, assim, é que meio que existe uma mística que se forjava jogadores melhores, Perfeito. porque lá no terrão, porque lá que era bom, agora que é ruim, porque Exato. agora a grama é bonitinha, porque aqui a chuteira é leve. Estão robotizando. Isso. Assim, cada garoto tem uma realidade, cada garoto tem um estímulo onde ele está, né? Pro menino chegar no profissional, ele precisa passar... Hoje, a palavra da moda são processos, né? Processos só é a palavra... O garoto precisa passar os processos, precisa passar por todos. O moleque precisa passar na dificuldade, né? Precisa ter dificuldade, tanto para jogar quanto na vida, né? O esporte, ele ensina muita coisa para muita gente, né? Então, o atleta passando a dificuldade no futebol, ele vai pegar aquilo lá, ele vai colocar na vida dele, e ele vai sair do esporte um homem bem formado. Superar a frustração, né? Correto. A nossa vida, ela é feita de frustrações. Exato, né? A pra nossa vida, né? Exato. Então, assim, o moleque tem que passar pela dificuldade que tem, pelo terrão, pelo campo ruim, Alojamento de clube do interior. Principalmente pelos campos ruins e pelas dificuldades, né? Hoje você vê muito jogador, às vezes, jogador aí 2014, 2013, o atleta ficou no banco. Às vezes, nossa senhora, pro pai é o fim do nossa, o moleque tá no banco, o treinador é não sei o quê, O treinador não entende nada. Exato, só que assim, às vezes o pai tem que entender que isso vai fazer parte do processo de formação do moleque, não só pro campo. Tá forjando o caráter dele. Teve um corte que viralizou, a gente fez um piloto, esse é o primeiro podcast, Sim. mas a gente fez um piloto, eu e o JP trocando ideia e tal, e teve um corte nosso que viralizou muito, que é uma fala que eu narro minha experiência como pai, Sim. e eu digo pra ele, eu falo assim, o pai, ele tem que entender o processo, ele tem que vivenciar o processo com o filho dele, não fica conjecturando uma coisa lá distante, assim, vivencia o processo, ele vai ganhar, ele vai perder, ele vai se frustrar, ele vai ficar feliz, ele vai jogar num campo bom, ele vai jogar num campo ruim. Perfeito. Então, eu percebo, assim, do outro lado do balcão, não do lado de profissionais como vocês, do outro lado do pai acompanhando o garoto, Perfeito. eu verifiquei muitos pais que eles não entendem o processo, eles não captam aquela coisa e tentam produzir daquilo uma coisa pro filho dele que seja producente pro filho dele. Exato, assim, a gente passando que nós não estamos jamais criticando os pais. Exato. Correto? Nós Isso aqui estamos é jogando luz, Nós jogando informações. É isso, nós estamos dando informações que podem auxiliar os pais na formação do garoto. Até porque se falar mal dos pais, vão ficar ofendidos aqui, ó. Você é um pai, né? Então, assim, nós estamos Fala do meu filho, não. pulverizando informações que vão auxiliar os pais no processo de formação. Porque assim como o seu menino, que ano que ele nasceu? Ele é 2001, ele nasceu em 2011. 2011, legal, 2012. perfeito. Você tá no começo do processo ainda, O né? meu 2003, já tá no final do processo. Já tá no fim do processo, último ano de 20, né? Então, assim, muitas vezes, o banco de reservas, o
não está nas condições ideais. Às vezes um material esportivo que não está nas condições, né? Isso tudo faz parte de um processo de formação para o garoto. Ele precisa passar pela dificuldade para ele conseguir se tornar um grande homem e um grande atleta, caso ele consiga chegar no fim do processo. Exato. Que não são todos que chegam. Exato. A parcela é mínima. É mais fácil você passar em primeiro na USP em medicina do que você se tornar um atleta com grande capacidade técnica e financeira, né? Você ganhar milhões, como todos os pais vislumbram. Quem nunca sonhou? Eu acho que isso é o que mais atrapalha, né, cara? Exato, a gente tem que respeitar a criança. Tem que respeitar a criança. E o pai tem que entender que o moleque vai passar pela dificuldade para ele conseguir se tornar um homem e um atleta. Correto? Esse é o meu ponto de vista e eu acho que o terrão faz parte, só que também não é só o terrão. Não é determinante, O terrão é um fator dentro do processo. Entendi o ponto, correto? é um processo, sim. Exato. O terrão é um dos pontos que eu acredito que o moleque tem que passar pela dificuldade. Entendi. Ou o terrão ou o campo que não é. Na dor e no amor. Tem Sem que ser...